Oi gente, boa noite, boa tarde, bom dia. Espero que sejam bem. A gente vai começar a aula 10 agora, dinâmica. Ainda sobre leis de Newton, só que eu vou concentrar nas forças, para a gente entender que tipos de força que a gente vai aplicar. Lembrando que estamos no capítulo 5, vocês devem fazer exercício do livro, trazer para os plantões. O plantão eu vejo que vocês nunca têm dúvida no livro, né? Então eu tenho a sensação que vocês estão estudando pouco por ele. Trago o exercício do livro, não só das listas que eu passo, porque principalmente nesse assunto vocês têm que treinar bastante. Então não deixem de fazer isso, por favor. Bom, começando nossa aula, eu vou começar o seguinte: eu vou pegar a aula anterior e vou fazer alguns exercícios para treinar o assunto em si. Eu programei aquela aula primeiro, antes de começar as leis de Newton em si, justamente por causa disso, de um treino do estudo de vetores, calcular força resultante, para quando a gente começar a ver as leis de Newton, como a gente viu na última aula, ficasse um pouco mais natural. Tá? Então, vamos calcular a aceleração do bloco de massa de 10 kg, nesse caso aqui. Então, primeiro, vou resgatar a primeira aula de dinâmica, que é cálculo da força resultante. Lá, a gente tinha só exemplos com força total zero. E aqui vai ser um pouco diferente, tá? Aqui vai ter uma força resultante, vai sobrar uma força, e aí essa força provoca uma aceleração. Aí aplica a segunda lei de Newton. Então vamos treinar isso aqui, para vocês verem que é simples. Então, no primeiro caso, ele deu o corpo, é um ponto material, o tamanho do corpo não interessa, e três forças aplicadas, F1, F2 e F3. Bom, para calcular a aceleração, segunda lei. A segunda lei é uma fórmula, né? Força resultante, massa vezes aceleração. A força resultante, você vai pegar o desenho e vai avaliar. Tenho três forças horizontais, então não tem que preocupar com outras direções. Naturalmente eu escolho para a direita positivo. Como é vetor, o sinal ali tem a ver com o sentido. Então sentido para a direita, positivo, para a esquerda, negativo. Então seguindo a ordem do desenho, olha como ficou. Eu tenho F3 para a esquerda, então menos F3, F1 para a direita, mais F1, F2 para a direita. Isso é a força resultante, é a força total. E isso é igual a m vezes a. Repara que se isso der zero, a aceleração é zero, o corpo continua parado. Mas aqui não vai ser o caso. Você tem 24 para a esquerda, 8 e 6 para a direita. Você vai ter um total... e eu substituí a massa aqui já, né? Lá no texto fala 10 kg, botei a massa 10 kg aqui. Essa conta vai dar menos 10, a massa é 10, você divide menos 10 por 10, a aceleração menos 1 metro por segundo ao quadrado. Como eu disse que eu escolho para a direita positivo, você pode escolher o contrário, mas eu geralmente ponho para a direita positivo, aceleração negativa quer dizer que ele acelera para a esquerda. O que já era esperado porque a força para a esquerda ela ganha das duas forças para a direita. Vamos mais um caso? O mesmo bloco com 10 kg, agora eu botei uma força para a direita e uma para a esquerda iguais. Então foi o que eu falei antes, você vai calcular a força resultante para a esquerda menos F2, para a direita mais F1. Quando substituir os valores, menos 8 mais 8, massa 10. Menos 8 mais 8 dá zero. Então a aceleração é zero. É aquilo que a gente viu na primeira aula de forças de dinâmica, que é o equilíbrio. Se ele estiver andando, ele continua andando em linha reta com velocidade constante. Se ele estiver parado, ele permanece parado. Tá? Situação de equilíbrio. Primeira lei de Newton, inércia. Vamos para mais um. Antes de mais um, perdão. É só discutir unidade, eu prometi isso na outra aula, que eu falar um pouquinho da unidade de Newton. Se eu pegar a equação F igual a ma, olha só, vou botar aqui entre colchetes o F para falar de unidade. Então, a unidade de F é a unidade de massa, quilograma, e a aceleração, metro por segundo ao quadrado. Isso é a unidade de força no SI, quilograma, metro por segundo ao quadrado. Nós chamamos isso de
Newton. Tudo bem? É bom você saber isso, é bom te treinar essas coisas, não precisa decorar isso, mas saber de onde vem ela. Porque tem exercícios mais complicados, isso aparece mais no terceiro ano, que manda você determinar que grandeza é aquela dentro de determinada equação. Ele dá uma equação nova, ele inventa uma equação, tem uma letra lá que você não sabe o que é, ele pergunta, o que essa grandeza é? Aí você mexe com unidade, você faz isso, ó, não bota os números, põe só unidade e vê o que aparece. Se tiver quilograma, metro por segundo ao quadrado, isso é massa vezes aceleração, isso é força, isso é Newton. Beleza? Agora sim, vamos para o próximo slide. Continua com a mesma pergunta, qual a aceleração do bloco de 10 kg de massa, só que as forças estão assim. Ó. Eu tirei as forças só horizontais, né? Eu deixei uma horizontal e uma outra na diagonal. E aí aquela velha história, estou em duas dimensões, gente, eu sempre vou trabalhar vertical e horizontal separados. Então a gente vai ter trabalho. Tá? Eu vou ter que olhar a horizontal, olhar a vertical e depois eu junto tudo. Então vamos lá devagar. Para calcular a aceleração F igual a ma, eu tenho que achar a resultante desses dois vetores, né? Eu tenho que somar F1 e F2. E aí para isso eu vou decompor F2. Eu já botei a projeção vertical ali, né? O F2y, a sombra dele na vertical, e vou botar agora na horizontal, ó, que representa a largura do vetor, né? F2x. Essas são os componentes. A gente sempre trabalha componente usando algum ângulo. Ele deu esse ângulo todo de 120. Mas esse aqui, ó, entre F2y e F1 é de 90. Se tudo é 120, aquele pedacinho lá, 30. Então agora eu tenho esse vetor F2, as componentes e o ângulo de 30 graus ali. Ó. Repara que os dois juntos aqui continua 120. Então F2x, que seria o lado oposto, se eu subir com ele, o cateto oposto, seria F2 seno de 30. O F2y, né, o lado vizinho, o cateto adjacente, F2 cosseno de 30. O seno de 30 e o cosseno de 30 foram dados, então F2 está no desenho, é 8. Não, foram dados não, perdão, nós sabemos, né? Seno de 30 é meio, então 8 vezes meio, né? F2 vezes seno de 30, F2x vale 4. E o F2y? Força F2 vale 8, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, divide 8 por 2, F2y, 4 raiz de 3 newtons. Então, achei a força para a esquerda, a força para cima, já tenho a força para a direita, e a diagonal não existe mais, ela virou esses dois vetores vermelhos. Bom, como eu disse, vertical e horizontal separados, então vamos olhar com calma os dois. Na vertical, a única força que nós temos, ó, é F2y. Então, a resultante na vertical, a resultante em y, é só F2y. Então, a força resultante em y é 4 raiz de 3 newtons. Acabou. Na horizontal, olha só, a força resultante horizontal é uma força para a direita, que eu botei positivo, e uma para a esquerda, que eu botei negativo, F2x. O valor de F1 está no desenho, 8. F2x eu calculei ali embaixo, ó, 4. 8 menos 4, 4 newtons. Então, agora eu tenho uma resultante para cima, deu positivo, 4 raiz de 3. Uma resultante para a direita, deu positivo, 4 newtons. Então, desenhando, ó, FRY, né, resultante Y, resultante X. Repare que eu desenhei o X aqui embaixo, mas eu vou subir com ele. Eu posso fazer isso, né? Para fazer a soma de vetores aqui, ó, da primeira regra, né, regra do polígono. Ligo a origem do primeiro até o final do último. Vou ter a soma, a força resultante, o resultante total agora, né? Vertical e horizontal juntos. Então, eu separei os dois, vertical e horizontal, e depois eu junto de novo. Ali tem um triângulo retângulo, visivelmente, e faço o teorema de Pitágoras. Resultante ao quadrado, resultante vertical ao quadrado, mais resultante horizontal ao quadrado. Pego os valores que eu já tinha achado, ó, 4 raiz de 3 ao quadrado, 4 ao quadrado. Isso aqui vai dar 64, tá? Conta simples, né? Vai ficar 16 vezes 3, né? Raiz de 3 ao quadrado, você tira a raiz, mais 16, vai dar 64. Raiz quadrada de 64, força resultante 8 newtons. Então, essa força amarela aqui, que é a soma desses dois vetores, deu 8 newtons. A aceleração, então, a força resultante total é massa vezes aceleração. Força é 8, a massa é 10. Passo 10 dividindo. 8 dividido por 10
0,8 metros por segundo ao quadrado. E um detalhe, para que lado que ele acelera? Né? No slide anterior eu olhei o sinal positivo e falei que era para a direita. E aqui? Aqui ele acelera na mesma direção de F. Se F então é essa diagonal, a força resultante final, a aceleração também está nessa direção. E como é positivo, está nesse sentido. Beleza, vamos para mais um slide. Mais um exercício, tá? Que eu vou aplicar a terceira lei rapidinho. Fala o seguinte: Alberto, sentado em uma cadeira com rodas, empurra a mesa do computador e a mesa não se move. Mas ele acaba sendo empurrado para trás, igual está no desenho. Ó. Ele empurra a mesa continua parada e ele é jogado para trás. A força que ele realizou foi de 120 newtons. E o chão exerce sobre a cadeira uma força contrária ao movimento de 30 newtons. Eu vou desenhar depois, mas essa força que o chão faz é o seguinte: as rodinhas tendem a agarrar um pouco no chão. Então tem uma força contrária aqui de 30 newtons. Se a massa de Alberto mais a cadeira é de 60 kg, qual a aceleração que ele sofre? Então o conjunto aqui tem 60. Então olha só, meu objeto de estudo não é a mesa, é o Alberto e a cadeira. Separa isso. Deixa só os dois. E aí vou aplicar força no que eu estou estudando. Porque ali no desenho, ó, ele faz F na mesa e ele recebe menos F. É ação e reação, né? Ele faz uma força, recebe ela contrária. Então, como eu estou estudando ele, eu vou ver só as forças nele. Essa força que ele fez na mesa não me interessa. Interessa que a mesa faz nele, a reação, que é essa seta vermelha aqui. E eu vou chamar de força da mesa. É esse menos F aqui, mas para o menos não confundir a gente, é a força que a mesa fez nele. Tá? Mudei o nome. O chão, como eu disse, ó, tende a agarrar as rodinhas, então tem uma força para trás, força do chão, Fc. A gente vai estudar esse tipo de força ainda, um capítulo só para esse tipo de força, que é o atrito. Mas por enquanto é isso, a força que o chão faz contra o movimento. Então é isso que eu tenho de força na direção do movimento, né? A mesa empurrando ele, o chão segurando a cadeira. Desenhando separado, isso aqui que a gente chama de diagrama de forças, eu desenho só as forças, põe um pontinho, e as forças saem desse pontinho. Esse pontinho representa Alberto e a cadeira. Eu tenho duas forças horizontais, a força da mesa e a força do chão. Então, se eu vou calcular a força resultante, massa vezes aceleração, para a esquerda, que eu sempre ponho negativo, força do chão, para a direita, força da mesa, m vezes a. O texto fala esses valores. Força que o chão faz 30 para trás, 120 a força que a mesa faz para frente, a massa do Alberto a cadeira é 60, está ali na última linha, vezes A. Acabou. Menos 30 mais 120, 90, é igual a 60A. Só invertir a ordem aqui, o 60 foi dividindo, 90 sobre 60. Você pode cortar um zero com o outro, vai ficar 9 sobre 6, que dá 1,5 metros por segundo ao quadrado. Unidade de aceleração. Então, gente, nesses 3 exercícios até agora que eu fiz, eu tentei trazer as 3 leis, né? Eu peguei um exemplo que a força resultante é zero, é inércia, F igual a MA, está em todos, e esse último tem ação e reação. Mas a ideia aqui é o seguinte, é ver como lidar com vetores e como jogar isso na fórmula. A gente vai fazer muito exercício disso, fique tranquilo. Só que eu vou assim, nessa aula eu vou acrescentar um conteúdo e o exercício é tudo igual. Volta a fazer isso. Depois tem um capítulo de atrito. Também é uma nova força, mas resolve do mesmo jeito. Então volta a fazer isso. Então isso a gente vai ficar uns meses fazendo esse tipo de exercício. Claro que a tendência é ficar mais difícil. Então treinem muito. Tá? Eu vou insistir nisso nessa aula, porque esse assunto muito importante, ele é base demais do que está por vir. Se a gente entrar agora, vamos falar assim, já no terceiro bimestre, né, que está quase vindo, sem estar muito bem nessa parte inicial, vocês vão ter que ficar toda hora resgatando conteúdo antigo. E aí é mais doloroso. Mas vamos lá. Essa matéria é boa, tá? Essa matéria não é difícil. Sabendo essa questão de vetores, ela vai muito bem. Mais um. Bom, gente, e se o exercício não me der as forças, né? Igual estava antes, ele não desenhar para mim as forças, eu vou ter que saber desenhar. E aí que está a grande questão, eu vou ter que saber reconhecer as forças. Tá? Geralmente o exercício vem assim, vem um texto lá, blá blá blá, a massa do corpo, blá blá blá, com a aceleração. E aí eu tenho que olhar para esse desenho, que tem ali uma estante, alguém empurrando,
E se o objeto de estudo for estante, eu tenho que saber quais as forças que estão na estante. Quem faz as forças, como que elas surgem, como eu calculo cada uma, tá? Então, como eu disse, a aula de hoje vai ser o estudo dessas forças. Eu vou saber desenhar, reconhecer quais forças tem e calculá-las. Então, vamos analisar essas 5 forças. Tá. Clico na fórmula e pronto. Agora é o seguinte, reconhecendo as forças, a gente então tem que saber olhar para o desenho, identificar quais forças estão atuando e desenhar essas forças. O exercício não vai te falar quais são as forças, você tem que saber. Já te dou uma dica, é o seguinte, na mecânica, que a gente está estudando esse ano, tem 5 forças. 5. Na verdade tem 5 mais uma. Aqui tem mais um também. Só que esse mais um é quando o corpo está no fluido, dentro d'água, ou quando a gente considerar a densidade do ar no exercício, que é chamado de empuxo, que a gente vai estudar só no segundo ano do ensino médio. Então, na verdade, 5 forças. Tudo bem? Quais são elas? Vamos colocar ali as 5 no nosso quadro agora. Primeiro, peso, que é a atração gravitacional, a força da gravidade. Peso igual a m vezes g. Tá? Cuidado que a gente usa o termo peso no dia a dia para medidas em quilograma. Está errado. O peso é uma força. A unidade de força é Newton. Então você tem que calcular seu peso em newtons. Tá? O que a gente tem a medir em quilogramas é a massa. Tá? Então, massa vezes a aceleração da gravidade igual ao peso. A gravidade a gente usa um valor arredondado 10, mas eu já falei para vocês que ela tem um valor variável na Terra. Perto do nível do mar, você tem um valor de 9,89 mais ou menos. Quanto mais longe você está do nível do mar, mais longe do centro da Terra, menor é G. Em Juiz de Fora, por exemplo, é 9,8, 70 e tantos, alguma coisa assim. É um pouco menor do que no nível do mar. Isso quer dizer o quê? Que você pesa menos em Juiz de Fora que no Rio de Janeiro. A sua massa é a mesma. Você pesa menos. Tá? Ah, mas eu subi na balança aqui e lá no Rio deu o mesmo valor. É porque a gente faz a balança, a gente faz a calibração da balança na cidade que ela vai ser usada. Então acaba que a gente tem as mesmas leituras, mas se você levar uma balança daqui para o Rio sem fazer a calibração, você vai ter um valor diferente, um pouquinho diferente. Ela tem que ser muito precisa, mas dá diferença, tá? Então peso, força da gravidade. Outra coisa, tem questão que pergunta assim, quando você vai para a Lua, seu peso muda? Sua massa muda? Bom, sua massa não muda. A não ser que no caminho daqui até lá você engorde ou emagreça, mas a princípio sua massa não muda. Seu peso muda. A aceleração da gravidade na Lua é 6 vezes menor que da Terra, então você vai ter um peso bem menor. Tá? A fórmula então, peso, né? Força, peso, massa, aceleração da gravidade. Como que a gente representa ela? Bom, então a gravidade no nosso estudo geralmente provocada pela Terra, como eu falei, poderia ser outro corpo celeste, pode ser a Lua, a gente pode estudar a atração que o Sol faz na Terra e por aí vai. Mas a gente vai trabalhar 90% dos casos com corpos na superfície terrestre. Então se desenha a força-peso aplicada sempre na direção do centro da Terra, ou seja, uma força vertical para baixo. E representa assim, letra P, tá? Lembrando de botar o símbolo de vetor em cima da letra. Então essa é a força-peso. A Terra faz a força-peso, a ação. Então ela recebe a reação, que é uma força menos P. Tá? Eu vou tirar a Terra aqui, deixar só o contorno dela para ficar mais fácil de observar. Então, isso é ação e reação. Porque quando você pula, você cai no chão e não a Terra vai até seus pés. Porque a massa da Terra é muito, muito, muito grande. Então essa força é muito pequena para acelerar. Lembra que eu coloquei massa como aquela grandeza que interfere na aceleração, que se opõe à aceleração. Então, nesse caso, quando eu pulo, minha massa é muito pequena perto da Terra, a força em mim ela é considerável. Na Terra é como se fosse nada, certo? Segunda força, força normal. Tá? Esse nome é normal, não é porque ela aparece toda hora, não, porque é normal. Tá? É porque na matemática, quando a gente usa o termo normal, a gente quer dizer perpendicular. Já vou mostrar melhor isso. É uma força de contato. Toda vez que um corpo encosta no outro, uma superfície encosta na outra, tem a normal. Não existe uma fórmula. Tá? Então, só saber desenhar e fazer o cálculo. Sempre perpendicular à superfície. Mais ou menos assim. Imagina um bloco sobre uma superfície. Tá, o chão, a mesa, alguma coisa. Vamos manter a Terra desenhada ali embaixo, para a gente lembrar que nesse caso existe a força-peso. Tá?
a superfície faz nesse corpo, nosso objeto de estudo, esse bloco verde aqui, uma força para cima que impede que o corpo passe. A mesa segura, a superfície segura o corpo. Essa é a força normal, sempre 90 graus com a superfície. Tá? E aqui as reações. Ó. A terra puxa o corpo com a força peso, o corpo puxa a terra com menos P. A superfície segura o corpo com a força N, o corpo faz na superfície a força menos N. Ação-reação, ação-reação. Vamos ver como funcionaria se fosse um plano inclinado, uma superfície inclinada. Ó, o bloco está ali. Ó. Peso para baixo, vertical para baixo, normal. E a força normal, ela perpendicular à superfície. Tá? Esse é um exercício que é geralmente difícil de trabalhar por causa disso. Não está na mesma direção, nem está 90 graus do peso. Então tem que decompor uma força. A gente vai aprender a fazer, mas já adianto. É um exercício que dá um trabalhinho. Então essa é a força normal. Ó, 90 graus com a superfície. Terceira força, tração ou tensão. São os dois nomes. Tensão ou tração. É uma força de sustentação. Já vou explicar como. Também não tem fórmula, não tem equação. Geralmente aparecem hastes, cordas ou similares. Tá? Quando você segura uma mala com o seu braço tem a força de tração ou tensão. Mais ou menos assim. Imagina uma corda presa ao teto. Você amarra o seu objeto de estudo nessa corda. Ele vai sofrer a ação da força-peso, força-gravidade. E na corda vai ter a força de tração. Tá? A gente representa assim. Força de atrito, já falei nela algumas vezes, é uma resistência ao movimento, tem um capítulo só para atrito. O atrito eu vou comentar rapidinho agora, depois a gente volta. Tá? Tem uma equação que a gente vai ver nesse outro capítulo, e ocorre sempre entre duas superfícies em que tem contato e que as superfícies se movem ou têm a intenção de mover entre si. A ideia é mais ou menos a seguinte, imagina-se móvel sobre o chão e alguém vai tentar empurrar. Você tem a força peso nesse móvel, ele é o objeto de estudo. A normal, né, que a superfície faz, a força que esse rapaz faz nesse armário. Geralmente os exercícios chamam de força F, mas olha a natureza dessa força, é a superfície da mão dele em contato com o armário. Então, na verdade, é uma força normal também, a normal do homem. E no chão, o móvel está andando para frente ou tem a tendência de andar. Se você não consegue empurrar, é por quê? Porque você não ganha do atrito. Existe uma força entre as duas superfícies contrária ao movimento ou à tendência de movimento. Essa é a força de atrito. Então repare que eu tenho que saber desenhar isso. A quinta força, a força elástica, é uma força de restauração. Tá? Também tem uma equação que a gente vai ver depois, ainda nesse capítulo. Aparecem molas, elásticos e afins. São todos corpos que deformam e tendem a voltar para o seu estado original. E aí nisso tem uma força aplicada. Tá? Um exemplo ali, uma cama elástica, o nome já fala, né? Vou tentar simplificar essa imagem. Colocar ali no lugar da cama elástica só aquela linha já deformada. Então, se a pessoa está pulando a cama elástica, no momento que a cama elástica desce, que ela deforma, tem a força peso na pessoa e a força elástica, lá, que é a superfície que quer voltar para a posição original faz na pessoa. Força elástica. Medidas da massa de um corpo. Eu cheguei a falar de massa quando a gente viu a força-peso, então vamos discutir um pouquinho mais. Tá? Tem alguns aparelhos que servem para medir a massa. Na física aparece muito exercício do dinamômetro. Comercialmente o mais simples é esse daqui. Tá? Ou em laboratório você vê um modelinho como esse, um cilindro, com aquelas linhas ali marcando então quantos quilogramas ou quantos gramas, depende de como você faz a graduação, tem esse objeto. Tá? Basicamente, esse aparelho é uma mola. Olha lá, uma mola, você puxa, à medida que a mola estende, tem a marcação ali em centímetros, tá? E você vai saber que de acordo com quanto a mola estendeu, você vai ter o valor da força. Então você pendura um corpo nesse objeto, a mola lá dentro vai esticar, tem uma medida ali, ó,
está graduado ali, ela já está graduada de acordo com a mola. Vai mostrar quantos quilogramas tem esse objeto, certo? Então, basicamente é isso. Dinamômetro, a gente vai ver alguns deles. Pode ser graduado em newtons também, já que a gente que faz essa escala, eu poderia, ao invés de fazer a graduação em quilograma, fazer em newtons, sem problema nenhum. E a balança? A balança mede a massa de um corpo. Tá? Olha esse desenho bobinho aqui, mas porque vai ajudar a gente a pensar. Tá? Primeiro, peso é m vezes g. Ele não muda, gente, se a gravidade não mudar. Então, nesse caso aqui dessa mulher, ela está sobre a balança. Aí ela botou uma cordinha ali, ela vai se puxar. Então, vamos supor que funcione e ela vai ter uma leitura menor. Ela tem um peso menor. Olha a fórmula, massa vezes gravidade. Ela não mudou a massa. A gravidade local não mudou. Então, o peso é o mesmo. Tá? Mas ali a medida mudou. Então, o que eu quero mostrar aqui, com essa chargezinha boba, é que a balança ela não lê o peso. A balança ela não percebe o peso, a força-peso, a massa, não é isso. A balança ela sente outra coisa. Quem constrói a balança configura os valores para te informar a massa. Mas, na verdade, ela não percebe o peso. O que a balança percebe, então? O que ela mede? Vamos olhar esse caso aqui. Uma balança simples, tá? Ó, tá ali o prato, ali dentro é uma molinha. Isso aqui é a mais simples que tem as digitais, mas isso aqui é uma mecânica. Você põe um objeto, ele comprime a mola, e aí o ponteiro vai mudando de lugar e você vai botando as marcações, tá? O que acontece, na verdade, é o seguinte. Quando você põe um objeto sobre a balança, ele recebe duas forças, peso e a normal para cima, né? Que o prato da balança faz, a força de contato. Ele fica parado. Se está parado, vamos lembrar a primeira aula de força. Resultante é zero, peso igual ao normal. E quem fez a normal mesmo? Eu falei, prato da balança. Se o prato fez a normal, recebe a reação da normal. Então, quem empurra esse prato para baixo, quem aperta a mola, é a reação da força normal. Então, a balança, na verdade, ela sente a força normal, não a força-peso. E a força normal eu mudo. Quer ver? Olha esse caso. Ó. Vou botar um objeto na balança. Pus. O ponteirinho mudou. Ó. Ele estava lá em cima. Mudou. Está marcando lá o valor que o fabricante marcou para mim. Beleza. Lembrando, esse objeto tem o peso para baixo, normal para cima. Peso é mg. Vou tacar o dedão ali. Estou empurrando o corpo para baixo. Mudou a massa do bloquinho preto? Não. A gravidade local mudou? Não. Mas a leitura da balança muda quando faz isso. Observa, ó, o ponteiro está aqui. Vou botar o dedo, ó, o ponteiro desceu. Isso é simples. Vai na balança com um colega quando acabar a pandemia. Alguém sobe na balança e outro mete a mão no ombro e empurra para baixo. A leitura muda. Então a balança não lê o peso. Ela percebe a normal. Então nesse caso o que está acontecendo? Peso para baixo. Se não tiver nada empurrando, a normal é igual ao peso, porque está em equilíbrio, está parado. Quando você põe o dedo ali, o que vai acontecer? Tem o peso para baixo mais a força que você faz. A normal, então, vai equilibrar o peso e a força do dedo, e a sua força. Então, a normal vai ser maior do que o peso, por isso a leitura é maior. Então, balança, gente. Essa balança que você sobe, que te dá a informação de massa, porque o fabricante botou o valor de massa, tá? Ela percebe a força normal, não a força-peso. E aí a gente vai fazer exercício, vai ficar mais claro no futuro, tá? Não hoje. Num plano inclinado, uma rampa, se você botar a balança no chão que não está horizontal, a normal é diferente do peso, ela não lê direito. Então você tem todos esses detalhes para observar, tá? Então balança percebe reação da força normal. Para ficar claro nos desenhos, ó, o corpo sofre o peso e a normal, tá? E a normal, quem faz é a balança, então ele faz a reação da normal na balança. Como eu disse ali, ó, a balança recebe do corpo a reação da força normal. Ótimo, vamos em frente. Beleza. Então vamos para exercício, né? Tenho aqui dois blocos
de massa MA, MB, 3 kg, numa superfície horizontal sem atrito, ligados por um fio de massa desprezível. A força horizontal tem intensidade constante igual a 4 newtons. Olha só, é parecido com o que eu fiz no início dessa aula, só que lá tinha um bloco, tá? Aqui tem dois, mas não é muito diferente. Só que agora eu tenho que saber desenhar as forças, eu tenho que reconhecer as forças. Então a primeira coisa que eu faço no exercício desse, que ele pede aceleração, depois atração no fio, é desenhar as forças para poder calcular a resultante e falar que força resultante é m vezes A. Então tá aqui, ó. No corpo A, vamos com calma, ó. Corpo A, quais forças tem A? Você tem 5 forças, peso normal, tração, atrito, elástica. Esse exercício não tem atrito, tudo bem? Ó, sem atrito, então sobra 4. Não tem elástica, tem nada que estica, que deforma, então sobram 3. Então vamos desenhar essas 3 forças. O chão segura o bloco A, faz uma força para cima que é normal de A. A terra faz a força gravidade em A, força peso em A, sempre para baixo. E a corda vai puxar o bloco para a direita. Essa força F, gente, alguém está fazendo, que pode ser outra corda, pode ser a mão, não interessa, é F. Ela não puxa o A, tá? Quem puxa o A é a corda. Então a força em A é uma tração, que eu vou falar que o B faz em A. Quem puxa o A é o B, e não essa força F. Ah, mas se não fosse F não ia puxar. Tudo bem. Só que quem faz o contato com A é a corda, então por isso tração que o B realiza em A. O B, olha só, vai ter também uma tração. Quando você puxa o B para frente, a corda segura o B para trás, né? Então você tem uma tração que o A provoca em B. Se o A não tivesse ali, a corda ia cair, não ia ter diferença. Mas aqui tem o A, então tração de A em B. Ele também sofre a força peso, todos os corpos, né? Força vertical para baixo. Ele está apoiado no chão, normal para cima. O que eu fiz aqui, gente? Eu só peguei aquelas forças e joguei para cá. Mas por que você fez isso? Para ficar mais simples a gente observar. Tá? No desenho embola muito, aqui eu desenho todas saindo do mesmo ponto. Isso aqui é o chamado diagrama de forças. Repara que são as mesmas forças, tudo bem? Só que desenhado de uma maneira mais limpa, fora do desenho. Fica mais fácil de observar. E daqui eu já concluo algumas coisas. Primeiro, o movimento horizontal, tá? Você puxa para a direita, está em cima do chão horizontal, é óbvio que ele anda na horizontal. Então as forças verticais, elas não podem ter resultante. Você não pode puxar um corpo para a direita e ele subir. A normal ser maior do que o peso. Então, normal de A igual a peso de A. Isso aqui eu já elimino as duas forças, tá? Se eu não pedir nada delas, não pediu peso, não pediu normal, entendeu? Eu não vou usar uma igual a outra e vida que segue. De B, mesma coisa. A força para cima igual a força para baixo, o corpo vai andar para a direita, né, que está sendo puxado para a direita. Então, sem problema nenhum também. E uma coisa que é interessante é que na corda a tração é a mesma. Na verdade, a tração que B faz em A é a mesma que a tração de A faz em B. É um par de ação e reação. B puxa o A puxa o B. Né? Não é assim que a ação e reação é? O A faz força em B, o B faz força em A. Então está aqui, ó. É um par de ação e reação, essas forças são iguais. Então, se por acaso eu tiver que subtrair uma da outra no meio da questão, elas vão se anular. Tá? Aqui, então, gente, como eu já vi que as forças verticais não importam, porque não vai ter ninguém ganhando, elas são iguais, deixa só as horizontais no desenho. Tudo bem? Isso porque eu estou dando aula para vocês, tá, gente? Na prova não pode apagar, não. Deixa lá normal e peso. Não apaga, não. Eu estou fazendo isso para a gente aqui analisar com calma o exercício. Então, calcular a aceleração do sistema, ou seja, de todo mundo junto. Eu vou fazer de duas maneiras essa questão. A primeira é mais rápida, fácil, tá? Mas a segunda, que vai ser um pouco maior, é para facilitar a segunda pergunta. Vocês vão entender. Ó, se eu pensar no sistema, eu tenho dois corpos. Então, a massa que entra na fórmula é a massa de todo mundo. O F eu disse que não puxa o A, mas ele puxa todo mundo. Né? Então, você imagina que isso aqui eu trato como um corpo só. A e B é uma coisa só. Então está ali a massa. F puxa esse sistema e aqui está a aceleração. A força ele deu vale 4. A aceleração total, a massa total, perdão, 5 mais 3. Então a aceleração vai ser 4 dividido por 8, meio metro por segundo ao quadrado.
Então, de novo, gente, como é um sistema, né? Um sistema quer dizer o quê? Um conjunto de corpos ali interagindo, sem nada externo interagindo mais. Eu posso trabalhar como se fosse uma coisa só. Está aqui, ó, uma coisa só, a massa somada. Então, F igual a MA. E aí, quem puxa o sistema é F. Está ali. Só que esse não é o melhor jeito de fazer, na minha opinião. Como que eu gosto de fazer exercício que tem dois corpos? Eu desenhei as forças separadas, então vou fazer a equação da segunda lei, F igual a MA, separada. Uma para A, outra para B. Como é que fica para A? As forças verticais eu já vi que não interferem, beleza. Então a única força horizontal, tração que B faz em A. Então a força resultante, tração que B faz em A. Isso é igual a massa de A vezes a aceleração. Então a primeira equação só para A. Para B, eu tenho F para a direita, né? A força que alguém está fazendo, e a tração que o A faz em B para a esquerda. Então fica resultante de B, ó, força para a direita, menos força para a esquerda, igual a massa de B vezes A. Tudo bem? Uma equação para A, uma equação para B. Para resolver isso aqui, gente, é um sistema. Né? Tem várias incógnitas, beleza, o que eu vou fazer? Eu vou somar essas duas equações. Você pode fazer de várias maneiras, tá? Isolar, jogar esse valor de tração aqui, ó, já que são iguais, tá? Tem vários caminhos. Eu vou fazer assim, soma as duas. Então, antes da igualdade, ó, tração que B faz em A, mais F, menos tração que A faz em B. Depois da igualdade, massa de A vezes A, mais massa de B vezes A. Lembra que eu falei que as trações são iguais? Porque está na mesma corda, porque é ação e reação? Então é aqui, ó, tração que B faz em A menos tração que A faz em B. Isso aqui, ó, o número que elas valem é o mesmo, né? Então uma vai matematicamente anular a outra. A subtração aqui vai dar zero, de tal forma que sobra só F desse lado. Do outro lado, gente, como o sistema acelera junto, o A é igual, tá? Então eu botei em evidência, fica MA mais MB. E aí eu volto naquilo que eu tinha feito antes. Substituindo os valores, 4, massa de A 5, massa de B 3, né? Tirei lá do enunciado. Vai dar 8. 4 dividido por 8, os mesmos meio metro por segundo ao quadrado que eu achei antes. Tá, aí você vai pensar, outro caminho é mais fácil. E pode usar à vontade. Só que, você construindo a questão assim, ó, eu já analisei todas as forças possíveis. Eu já cancelei as verticais, porque nesse exercício elas não interferem. E as horizontais eu coloquei todas aqui, as de A e as de B. E aí, por exemplo, se tem mais perguntas, vai sair direto do sistema. Eu não preciso ficar mais voltando ao desenho. Então, a segunda pergunta, determina a tração no fio que liga os corpos. Pô, tração está ali, ó, M vezes A. Eu pego a equação, qualquer uma das duas servia, tá, gente? Pego a primeira, substituo a massa, 5, multiplico pela aceleração que eu achei, 5 vezes meio, tração vale 2,5 newtons. Então, por isso que eu gosto de montar o sistema. Qualquer pergunta que vier depois fica fácil. Tá? Como eu disse, poderia trabalhar com uma coisa. Se a pergunta fosse só aceleração, gente, A e B é uma coisa só. Mete a massa total ali, a força que puxa é F, você já começava aqui. Ó. Mas, como tem mais perguntas, abre a questão, faz cada corpo separado, fica mais seguro. Beleza? Então, fim desse exemplo. E o exercício para vocês, esse eu vou ajudar bastante, então atenção aqui, tá? O nosso exercício 16 de frequência. É o seguinte, tá lá, antes de iniciar a pandemia, Newton realizou uma viagem, ele levou somente uma grande mala, grande mesmo, tá? Cuja massa total, depois de bem cheia, exageradamente preenchida, era de 60 kg, né? No avião ele vai pagar excesso de bagagem. No aeroporto, Newton resolve arrastar sua mala sobre o chão. Ele o faz de duas maneiras, empurrando paralelamente ao chão, tá ali, ó, tá empurrando na horizontal, e puxando com uma corda, ó. Só que nesse caso a corda faz uma inclinação em relação à horizontal. Em ambos os casos, a força que ele faz vale 100 newtons. No primeiro caso, entretanto, a força de atrito era de 20, então tem uma força aqui, ó, que o chão faz segurando a mala de 20 newtons. No segundo caso, a força de atrito, né, a mesma força, vale 10.
Quando a gente estudar atrito, vocês vão ver por que muda. Mas agora não importa. Agora uma vale 20, a outra vale 10. Tá? Se não aceitou, pensa que o chão mudou. Aqui o chão era mais áspero, aqui mais liso, então o atrito é menor. Desliza mais fácil. Qual a aceleração horizontal da mala nos dois casos? Então são dois exercícios. Tá? Vai dar um trabalhinho, mas eu vou ajudá-los. Nos dois casos, você vai achar a aceleração pela segunda lei de Newton, F igual a ma. Você tem que desenhar as forças. O objeto de estudo é a mala, tá? Então, quais forças que a mala sofre? A força que o Newton faz, vamos chamar de F. É uma força de contato normal, F. Força que o Newton está fazendo. Força peso que a Terra faz. A normal que o chão faz. E a mala tende para a direita. Então, o atrito é contrário, ela é entre o chão e a mala. Força de atrito, botei 1, porque tem valores diferentes no primeiro caso. Lembra que temos 5 forças, a elástica não entra aqui. Então as 4 outras entraram, tá vendo? E detalhe, ele não dá as forças, eu que estou desenhando para vocês. Segundo caso, força que ele faz está ali na corda, é uma força de tração, mas vou chamar de F, porque vale 100 igual a outra, força que o Newton fez, mas é tração, tá? Aqui era normal, né? De contato. Força peso da mala é a mesma, né? Mesma mala, bem pesada, tudo bem, 60 kg de massa, mas o peso é m vezes g é o mesmo. O chão faz uma força normal, que vai ser diferente. Eu vou chamar de N2. Eu até explico rapidinho por quê. Parte dessa força que ele faz é para cima. Então, nesse caso, porque aqui, no primeiro caso, a normal é igual ao peso. Ele não sobe nem desce, né? Não afunda no chão, nem vai subir sozinho. Nesse caso, a normal também é a força que o chão faz segurando a mala. Só que a corda ajuda um pouquinho, tem parte dela para cima. Então essa força para cima mais a normal é igual ao peso. E a mala tende para a direita, ela vai se arrastar para a direita, o atrito é para trás. Atrito 2, porque é diferente do outro caso. Então essas são as forças. O que eu peço para vocês fazerem? Desenha diagrama de forças, tá vendo? Tira do desenho para ficar embolado. Desenha tudo no mesmo pontinho. Mesmas forças, normal, força, peso e atrito. Normal, força, peso e atrito. E o ângulo está ali. O seno e o cosseno estão lá em cima, tá, gente? Então, já adiantei para vocês, desenhei as forças. E agora? Aquela F complica, né? Ela está na diagonal, decompõe a força. Lembra disso? E aí você vai ter o seguinte, nesse primeiro caso, analisa na vertical primeiro. Normal igual ao peso, ele não sobe nem desce. Só que na horizontal, força para a direita, menos força para a esquerda, igual massa vezes aceleração. Chamei de 1 porque é o primeiro caso. Tá? Lembrando que essa fórmula aqui, a MA, que está na minha cabeça. Então, aqui você resolve a primeira questão. Força para a direita menos força para a esquerda, né? Isso aqui é resultante, é igual a massa vezes aceleração no primeiro caso. Já no segundo caso, você tem em Y. Você não vai usar, mas só para você ver o que está acontecendo. Força para cima é normal 2, força para cima, componente FY, isso é igual ao peso. Por isso que eu te falei que a normal 2 é menor, tá vendo? Ela tem uma ajuda para equilibrar o peso. Ali toda ela é igual ao peso, aqui não. Aquela é ela mais alguma coisa igual ao peso. Mas enfim, em X, força para a direita é a componente Fx, você vai calcular, né? Vai ser F cosseno θ, porque é o cateto adjacente. Força para trás, atrito, e isso é igual a massa vezes aceleração. Eu praticamente fiz exercício para vocês aqui, tá? Eu quero que vocês tentem desenhar sozinhos, reconhecendo as forças, treinem bastante isso. Primeiro caso mais fácil, segundo caso mais difícil. E deu dúvida, aí você volta aqui no vídeo, vê o que eu fiz, como que eu expliquei, mas tentem fazer sozinhos e me mandem essa resposta, tá? Com os desenhos das forças, beleza? Bom, gente, com isso a gente encerra essa aula. Ficou extensa, eu sei, mas eu procurei bem devagar, tá? Trabalhando cada parte com cuidado, porque isso aqui, como eu disse várias vezes, vai ser básico, importante pra gente, então é bem frisar bastante, tá? Grande abraço, vemos nos portões, no WhatsApp.